Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. É uma live sobre astrologia, que elas e o Tarot convidaram a Natália. Natália vai-nos falar de astrologia. E eu vou começar a chamar as meninas para me fazerem companhia, para falar com vocês. Ora. Alô, meninas! Olá! Olá, Olá! tudo bem? Oi, Sim, como é que vocês César. estão? Tudo bem, Muito. Marina? Muito calor aqui no Boa! Brasil. E aí, como é que tá? Ui, aqui está muito frio. Aqui tá Não calor. falemos disso. Tá Não quente. falemos disso. Boa tarde a quem está a entrar, estamos a dizer boa tarde. Já estive aqui a dizer que a nossa live vai ser sobre astrologia, portanto, todas as pessoas curiosas de astrologia. Eu sou muito curiosa sobre a astrologia. Boa tarde, Vamos, César. vamos aqui falar com a nossa Natália e acho que se calhar vamos chamar a Natália, não é? A Natália é da Opa, Natália Rumo Astral. Vou enviar aqui o pedido para a Natália, para ela vir-nos fazer quem ainda não segue companhia. já vai seguindo aí, né? Todos os perfis. Né? Exatamente. Boa Gente, tarde, Ni. ela já entrou. Eu tô no perfil do Elas do Tarô hoje, gente. Para quem ainda não segue no nosso novo perfil, já aproveitem para seguir. Olha lá, a Natália Oi, chegou. Olá, boa tarde. Natália, tudo Olá, bem? Olá, Natália. olá a todas, olá, boa tarde. Como é que estás, Natália? Estou bem, é uma honra estar aqui com vocês, as três. A É uma honra é nossa. companhia, uma honra nós estarmos aqui na tua companhia também. Com Exatamente, estamos muito certeza. felizes por tu estares com a gente. Boa E muito tarde, Nino. ansiosa. Obrigada. Então, Oi, Cá. Natália. Alô, meninas. Natália, então vamos começar, não é? Vamos Sim, lá. O que é a astrologia? pronto, vamos aqui então o que é a astrologia. Ahm, a astrologia é, primeiro começar a dizer que é um estudo milenar. Remonta aqui a 5 milénios, mais ou menos, não há uma data precisa sobre o início da astrologia, mas já vem aqui de tempos remotos. Ela era muito usada na altura dos reis, destes grandes impérios, eles usavam a astrologia até para preparar as suas guerras, os seus conflitos entre os outros povos. Grandes sacerdotes, isto no Egito, também já usavam a astrologia para ajudar ali os faraós a perceber como é que estavam as tendências, digamos assim, para fazer previsões. Pronto, e então a astrologia é realmente um estudo milenar e ela vai aqui analisar todos os movimentos e posições dos planetas no céu. Ela está muito aqui de mãos dadas também com a astronomia, ou seja, a base vem ali da astronomia para poder dar estes posicionamentos, mas então ela abrange ainda mais, ela vai ali, através de uma linguagem simbólica, ela vai aqui ajudar a perceber os comportamentos das pessoas, os acontecimentos na Terra. Então é assim algo bastante abrangente e delicioso
de se aprofundar e de estudar. É mesmo, tu estavas aqui a falar e eu não fazia ideia de que era assim, que eles usavam isso mesmo para verem as tendências das guerras e dessas coisas. Não fazia mesmo ideia. Muito interessante. Muito. Depois, uma das coisas que eu opto por usar aqui na astrologia, na minha prática comum, que é usar a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento e não vê-la como algo determinista, nada de adivinhação nem futurologia. Isso não acontece e acho que quando temos essa visão de autoconhecimento, ela vai nos dar aqui uma vertente muito, muito poderosa, ela torna-se empoderadora, ou seja, é que abre aqui espaço para nós conseguirmos ver mais além da nossa existência, da nossa personalidade, da nossa essência. Então, eu costumo dizer, e vão ouvir muitas vezes dizer que a astrologia é como se fosse aqui uma bússola para a nossa vida. Ela dá para a vida toda. O mapa astrológico ou o mapa astral, como vocês chamam aí, ele é o nosso GPS, ele pode ser usado como um GPS, porque ele vai ali indicar caminhos. E daí então ele ser uma bússola também, para nós alinharmos com aquilo que a nossa alma se propôs a fazer aqui na nossa jornada, naquilo que nós viemos aqui a fazer, não é? Muito legal. Sim. Super interessante. Natália, deixa eu te perguntar, como que a astrologia entrou na sua vida? Como que foi esse processo aí? Olha, Lu, a astrologia entra na minha vida assim numa época muito conturbada. Confesso. Eu acho que estas ferramentas entram muito na nossa vida nessas fases. E então, em plena pandemia, em 2020, eu veio aqui assim um abalão, algo que me abalou psicologicamente. E então, até por influência da minha irmã, começou a mostrar-me algumas coisas sobre a astrologia. Ela seguia uma menina brasileira que ela estava sempre a mostrar-me coisas dela sobre influências dos astros, não sei o quê. Então eu comecei a ver aquilo, comecei a interessar-me. E então em 2021 ela entra realmente a astrologia na minha vida através de uma formação. Entrei num workshop e foi aí que, isto numa busca do meu interior, eu sabia lá o que era isso, mas olhando agora para trás, foi uma busca muito minha de perceber o que é que estava a passar, como é que eu podia dar a volta aos desafios que eu estava a viver na época. E como é que eu podia então ultrapassar isso, e a astrologia foi ali uma luzinha ao fundo do túnel que eu vi, que eu conseguia ali, então já era o segundo confinamento, eu aproveitei o segundo confinamento para fazer aqui um up, digamos assim, e então foi aí que eu ingresso nesse curso, e depois entre os outros, o tarot e a numerologia, mas este ano volto outra vez, em setembro este ano não, o ano passado. Entrei novamente numa nova formação para poder aqui aprofundar mais, porque isto é um mundo que a astrologia, eu acho que é um estudo que nunca acaba. Então em setembro volto a outra formação aqui e engraçado, porque se da primeira vez foi um mergulhar, a segunda vez foi novamente, foi redescobrir aqui coisas que ainda não conhecia, e daí eu ter apostado numa nova formação para poder também ajudar as outras pessoas. E desta vez foi um novo mergulho, porque foram novos conhecimentos, foi levantar o tapete e voltar a limpar o lixinho que estava ali embaixo. No fundo, é um pouco isso. Eu acho que realmente vez é mesmo um mundo, não é? É muito.
Tanto que é um mundo que cada vez que se vai estudando um pouco mais, e eu pego muito no meu mapa para poder perceber aquilo que me estão a ensinar, onde é que pega no meu mapa, e há novas coisas que eu descubro ali. Por isso é que ele dá para a vida toda. Por isso é que ele é uma ferramenta tão rica, não retirando a riqueza das outras, que também o são, mas falando aqui na astrologia, ela é muito rica neste autoconhecimento. Com certeza. E isto no início começou para mim, mas que depois, já por natureza minha, acabo por a amiga, depois a irmã, e então depois disse, mas por que não abranger outras pessoas e fazer para as outras pessoas? Pronto, e daí depois eu lancei a página para começar a divulgar aquilo que eu fazia. Sim, porque tu começaste como Natália Rumo Astral, portanto foi através daí, não é? Sim, ela até começou como rumo astral mesmo, que eu nem punha fotografia nem nada, ela começa como rumo astral. E depois aí fiz o upgrade e então depois colocaram o nome para... Eu queria te fazer uma pergunta também, né? Sim. Tu és conhecida por dizer que todos temos todos os planetas, né? E aí eu queria te perguntar assim, por quê? E é possível não ter algum planeta no nosso mapa? É assim, tanto temos todos os planetas, que são 10, e isto na astrologia, para simplificar, nós dizemos que o Sol e a Lua também são planetas. Isto é só para simplificar mesmo, que não são, não é? Mas temos os 10 planetas, como também temos os 12 signos. E porquê isto? Se nós pensarmos, fizermos aqui uma associação, nós somos como uma cebola, somos feitas por camadas. E então, porquê que tínhamos que ter só um signo, por exemplo, não é? Onde muita gente só conhece o signo solar, quando perguntamos de que signo és? Eu sou do signo X. Mas também muitas vezes as pessoas, eu sou do signo de Leão, mas eu não me identifico. Pois não, porque por trás temos todos os 11 signos e porque também temos 10 planetas. E se somos do signo, por exemplo, o signo do Leão, mas se a concentração estiver, por exemplo, em Câncer, em Caranguejo, nós já vamos sentir muito mais como cancerianas do que propriamente do Leão. Sim. E então, daí o mundo, daí esta casca de cebola, daí nós termos feitos de várias camadas, porque temos a parte emocional, porque também temos a parte comunicativa, a parte que fala das emoções e do como amamos, e então tudo isto faz sentido termos mais que um planeta, mais que um signo. Pode dizer que fazem parte das nossas múltiplas camadas. Completamente, sim. Sim, exatamente. Sim, porque, por exemplo, na parte emocional, se tu tiveres um signo que não é o teu signo solar, tu se calhar na parte emocional vais te identificar mais com aquele signo que está na parte das emoções e não com o teu propriamente dito, não é? Sim, eu falo por mim própria, eu sou do signo de Leão, o meu Sol está em Leão, mas a minha Lua e a minha Vênus vai estar em Câncer, em Caranguejo. Ou seja, o meu emocional ou seja, a parte dos meus sentimentos é muito mais emotivo do que é muito mais água do que propriamente o fogo do Leão. Sim. Para contrabalançar, eu tenho lá Mercúrio e Marte. Só que ainda assim, derivado às vivências que eu tive, derivado à educação que eu tive, à sociedade onde eu nasci, à zona onde eu vivi, eu não expresso o leão como devia expressar. E tudo isso vai trazer uma influência a nós. Nós podemos ter um mapa todo muito bonitinho, mas realmente nem sequer conseguimos expressar aquilo porque toda aquela carga, vivências, tudo, também nos vai moldando e não expressamos. Até por o autoconhecimento é algo que nós vamos procurando até uma fase até mais tarde, por exemplo.
não é algo que nos é ensinado, não é trabalhado logo desde cedo, e então ou é logo inato e a pessoa é muito vincada ali e já é inato da pessoa, ou então realmente esta sociedade, tudo o resto vai moldar a nossa essência, a nossa personalidade. Isto é a minha visão. Eu concordo, porque são múltiplos fatores mesmo, né? Que envolvem tudo isso. Sim, faz todo o sentido. Faz. Agora, aproveitando aqui a deixa, qual é que é a diferença entre o signo solar, o signo lunar e o ascendente? Ok. Essas três componentes, nós na astrologia chamamos da tríade astrológica. Ou seja, ela é composta aqui pelo Sol, Lua e o ascendente. Os signos podem ser iguais. Ponto. Podem calhar, podes ter o ascendente em peixes, o Sol está lá em peixes e a Lua também está lá em peixes. E então os três vão ser iguais. Contudo, o Sol representa a nossa essência, a nossa força vital. E quando te digo, o que é que para ti significa, Marina, o Sol? A primeira palavra que te vem à cabeça. Marina, Luz, alegria. Energia, né? Expansão. Exatamente. Isso é a nossa essência. É o nosso Sol. A Lua já vai representar as nossas necessidades básicas. Aquilo que é instintivo, aquilo que nós procuramos de forma instintiva. Ela vai falar aqui das emoções. Aquilo que nós consideramos de emocionalmente estáveis e seguros, aquilo que nós procuramos. A nossa estabilidade emocional, a nossa segurança. Ela vai representar aqui o nosso interior, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Já o ascendente é como se fosse uma máscara que usamos. É como se fosse... é como nós nos mostramos ao mundo. O ascendente é a nossa forma de agir. É como começamos as coisas. A minha professora costumava dizer que é quando o pintainho bica a casca. Como é que ele bica? Então, se for de Capricórnio, por exemplo, vai passo a passo, bicadinha a bicadinha. Se for ariano, de Carneiro, vai ser ali, é para a frente. Para a frente é que é caminho. E então este ascendente é a nossa forma de agir, é a nossa forma de começar as coisas, a nossa postura perante os outros, é a nossa forma de ser. É aquilo, pegando outra vez no exemplo, eu sendo de Leão, ninguém me reconhecia como Leão, porque a minha forma de agir, a forma como eu me mostro ao mundo é muito mais balança. E o meu ascendente em balança, então é muito mais ponderado. Pronto, e aí faz também aqui a diferença deste trio. E aqui a tríade, então, estes três posicionamentos, na minha perspectiva e na forma como eu uso a astrologia, é aqui a minha interpretação básica. É logo ali a primeira análise e é mais importante, porque ela dá-nos aqui as informações logo gerais da nossa essência, da nossa personalidade. Não tirando a força dos outros planetas e dos outros posicionamentos, porque aí vai nos dar depois todo o sumo que pertence à nossa personalidade, à nossa maneira de ser e tudo o resto. Eu e a Lu somos balança, as duas. Sim. Eu sou touro. Eu tenho um ascendente em Sagitário e a Lua em Aquário. É uma festa. O meu ascendente é Aquário. A Lua já não me lembro. Eu não sei o meu. O meu ascendente é Sagitário. Eu quero aproveitar também para dizer, se alguém tiver alguma dúvida e quiser colocar, pode colocar, porque aproveitando aqui a nossa Natália, ela se conseguir esclarece. Se tiverem dúvidas, coloquem para nós esclarecermos sobre a astrologia ou alguma curiosidade que tenham. Eu queria saber de uma coisa que todo mundo tem muito medo, mas eu acho que no fundo ninguém entende o que é e todo mundo culpa o coitado. O que é o Mercúrio retrógrado? Vamos lá, então, por parte. Vamos falar aqui de Mercúrio um bocadinho. Mercúrio é o planeta da comunicação. Ele rege a comunicação, os nossos pensamentos,
a forma como trocamos ideias. Ele também rege o comércio e rege os transportes, por exemplo, e fala também da movimentação. Retrógrado. O que é retrógrado? O retrógrado, no fundo, não existe. Se a gente pensar aqui muito prático, assim, não existe. Porquê é que falam aqui de Mercúrio retrógrado? Este movimento retrógrado é aparente. Porquê? Porque a astrologia é vista a partir de... Ou seja, a interpretação astrológica é a partir da Terra, é geocêntrica. Se nós pensarmos na astronomia, é a partir do Sol. Mas para a astrologia é a partir da Terra. Então, se da Terra olharmos para os astros, eles estão, é como se estivessem em movimento à volta da Terra. Na realidade é à volta do Sol, não é? Mas agora pegando aqui na astrologia, porque é que dizemos que ele está em movimento retrógrado? De certa forma, mais fácil de perceber, vamos usar uma analogia de género. Estamos numa autoestrada, tem duas vias, no mesmo sentido, dois carros. Um carro na direita, um carro da esquerda. O carro da esquerda decide acelerar, mas vão os dois no mesmo sentido, certo? Mas quando o carro da esquerda olha para o da direita, o da direita vai para trás, porque ele está num movimento mais acelerado. Então, no fundo, é isto que acontece, digamos assim, este movimento aparente é assim que acontece. Porque quando, por exemplo, o Mercúrio, quando ele vai, a órbita dele aproxima-se mais da Terra, a Terra vai ser mais rápida e vai dar a ilusão de que está a andar para trás. Mas é naquele ponto específico. Mas ele está sempre na mesma direção. Ele nunca para, nem nunca anda para trás. Sim. É como se a gente se sentisse de forma ilusória atrasado em relação ao resto do mundo. Exatamente, sim. Tá bom. É a minha filha que está... Ela hoje fica farta de mim, está farta de me ver. Ela hoje vai se fartar de mim. Não te fartas da tia Marina, pois não? Beijinho, Ana Paula. Vai lá, então porquê que nós estamos sempre a culpar o Mercúrio retrógrado? Quando acontece alguma coisa, nós dizemos, a culpa é do Mercúrio, a culpa é do Mercúrio. É porque é prático, né? Isto porquê? Porque Mercúrio é o planeta que está mais próximo da Terra. E então ele acaba por ter uma influência maior nos nossos comportamentos. Se a gente pensar que nós somos seres comunicativos, sociais, que pensamos, precisamos de conversar, precisamos de socializar, precisamos de comunicar o que sentimos. Então, se Mercúrio está com este movimento retrógrado, ele vai ter uma influência grande em nós e daí haver este foco muito grande do Mercúrio retrógrado. Contudo, há muita gente que ainda faz uma analogia um pouco terrorista, como se fosse o mal da fita. Mas não, porque todos os movimentos retrógrados, seja ele de Mercúrio, de Marte, de Plutão, ou seja, são convites, tudo aquilo que os planetas no nosso mapa astrológico, eles fazem-nos convites. E este movimento retrógrado são convites de reflexão, revisão, de ponderação. E então, pensarmos aqui então de Mercúrio retrógrado, ele vai nos convidar a refletir a nossa comunicação, a refletir, a não dizer logo as coisas que estão aqui na ponta da língua, então repensarmos, às vezes retomarmos conversas que ficaram pendentes. Então, não é tanto aqui, se a gente pensar, então não é realmente uma visão maléfica de termos um Mercúrio retrógrado na data X, mas sim uma oportunidade para refletirmos a área da vida onde ele vai cair, onde ele vai passar. E então é aqui um momento também para nós termos uma postura com maior atenção, com maior preocupação
Então, revisão e ponderação nesses momentos, seja ele de Mercúrio retrógrado, seja ele de Marte retrógrado, este último Marte retrógrado, eu não sei se vocês tiveram assim, se aperceberam desse momento. Eu, por exemplo, eu senti imenso, parece que as coisas não andavam. Sim. É como se a minha, ou seja, a forma de agir, a nossa estava ali atrasada, não, mas ele pedia-me ali isso. A casa onde ele caía, onde ele passava, ele pedia aquela revisão, pedia aquele desacelerar. E, no fundo, o movimento retrógrado é mesmo desacelerar para podermos pensar, para podermos precaver-nos, ponderarmos, revermos situações. Não sei se consegui responder. Então, na realidade, todos os planetas podem ficar retrógrados. Simplesmente ficam influenciam aquilo que eles... exatamente. Sim. Se for Mercúrio é a comunicação, se for Vênus vai ser tanto finanças como a parte amorosa. E agora, por exemplo, tu disseste todos os planetas, e eu digo assim, não, Sol e Lua não ficam retrógrados. Interessante. Sol e Lua não ficam. Ó, tem uma pergunta aqui da Kika, a irmã da Gra, ela fala o seguinte: é verdade que o que demonstramos ter para as pessoas é devido ao nosso ascendente? É ele que influencia as nossas ações? O que você diz aí sobre isso, Nath? É assim, ele é como nós agimos, não é? A nossa forma de agir. Sim. Além disso, depois também temos o posicionamento de Marte. Marte também vai falar da nossa forma de agir. Ou seja, não há só uma influência, mas sim, é como nós começamos as coisas. O ascendente vai marcar essa posição de como começamos as coisas na vida, como iniciamos as coisas na vida. Como reagimos às coisas também. Sim, de certa forma, sim. Uhum. Embora que não vai funcionar de forma isolada, não é? Nós não conseguimos funcionar de forma isolada. Nós, ao mesmo tempo que estamos a pensar com a energia daquele Mercúrio, por exemplo, em Leão, mas também sentimos com a Lua em Caranguejo. E está tudo de mãos dadas, não é? Não funcionam isoladamente. Sim. É por isso que você vai ter pessoas do mesmo signo solar, mas que são tão diferentes, né? Porque cada um vai ter o seu mapa específico e cada um vai ter as suas particularidades, né? Lu, até podemos ter um mapa exatamente igual. Mas Sim. a influência do meio, a influência da nossa educação, da sociedade, vai fazer diferença na forma de... Pensamos nos gêmeos, não é? Se no nascimento eles nascerem em momento em que não haja alteração, por exemplo, da posição da Lua e posição do ascendente, porque o ascendente muda a cada 2 horas, por exemplo. Então basta estar naquela transição e já faz diferença. E então, se pensarmos em 2 pessoas que são gêmeas, então eles vão ter 2 mapas iguais. Contudo, vai haver aqui certas diferenças. Sim. Eles não vão ser exatamente, não vão reagir às mesmas coisas da mesma forma. E sim, eu posso estar aqui em Portugal e o meu mapa é aquele, e na China estar outra pessoa com o mesmo mapa que o meu. Vai ser diferente, à mesma situação vai-se reagir de forma diferente. Sim. Olha, a Val está a dizer que é aquariana, tem lua em aquário e ascendente em aquário. Essa é desapegada da vida. É revolucionária mesmo. Olha, temos aqui uma pergunta da Ana Maria. Ela está a perguntar o que é que pode fazer para ajudar no bloqueio do Mercúrio retrógrado? Quando o Mercúrio está retrógrado, o que é que nós podemos fazer para ajudar? Primeiro conhecer o mapa, não é? Conhecendo o mapa vai-se perceber qual é a casa que ele vai estar a passar, digamos assim.
E aí depois perceber que convites é que ele faz, que revisões ele vai fazer. É a área financeira? Vai ser no teu dia a dia ou então no teu lar? Às tantas vais ter que repensar a tua comunicação, não é? Não agir tanto, não comunicar tanto de forma impulsiva ou então dizer aquilo que se quer para depois ouvir aquilo que não se quer, não é? Mas no fundo é rever a comunicação, os nossos pensamentos, pensar um pouco mais, ponderar aquilo que se vai dizer, por exemplo, na área do trabalho, na área da carreira, aí vai ser no trabalho. Mas não só no trabalho, mas também é abrangente a tudo o resto, não é? Nós podemos ter um Mercúrio a apanhar a nossa casa da carreira, a nossa meio do céu, mas em casa também até a nossa forma de comunicar estar um pouco mais ríspida, um pouco mais. E aí que nós também temos que em casa ter esse cuidado. E no fundo é então conhecer o mapa para poder perceber, fazer uso dele também, não é? Não é só conhecer o mapa, eu posso conhecer o mapa e não fazer nada depois dele. E manter-me no mesmo posicionamento e culpar os planetas. E É a culpar tal o da Mercúrio não. autorresponsabilidade, né? Eu acho que Exatamente. conhecer é buscar meios da gente ser melhor com aquelas características que a gente tem, né? Uhum. Completamente, sim. Porque fazer por fazer, só porque eu fiz um mapa que fiz, mas agora vou guardá-lo na gaveta. Mas então não vai dar nada, não é? Então por que ser? É Com verdade, porque ele certeza. ajuda nesse autoconhecimento, né? E a gente, no nosso papel responsável por este processo de autoconhecimento, tem que tem que ler esse mapa, tem que pegar esse instrumento na mão, esmiuçar, né? Se perceber ali. Eu acho que é muito interessante, realmente. Tem vários. Acredito que ele traga muita informação mesmo. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Já ligando. Gra, só um segundo. Enquanto antes de fazer a pergunta, eu não sei, é que a Leonor saltou, deixou-nos aqui uma perguntinha no balão, com a data de nascimento dela e o horário, e estava a perguntar qual é o meu. Eu acredito que ela esteja a perguntar qual é o ascendente. Eu não sei se tu consegues fazer isso, Natália. Espera aí, que eu vou tentar meter. Olha, está aí a pergunta, não sei se conseguem ver. Você selecionou ela? Não dá para ver. Precisa clicar Eu nela. consigo Sim, ver. cliquei. Ai, consegues. Você Qual é consegue o ver? meu? 31 de 12 de 1957 e nasceu às 11. E está a perguntar qual é o meu. Eu acredito que deve ser o ascendente. É, não é, Leonor? Sim, está a dizer que sim. 31 de É minha 12. mãe, gente. Olá! Como é que é? 31 de 12? De De 1900. 1957 às Sim. 11 horas. Aí falta uma coisa. Onde A nasceu? cidade? Osasco. É Osasco, né, mãe? Sim. Brasil, certo? Brasil, Brasil. É assim, é algo que não consigo fazer de cor, não é? Porque, primeiro, eu uso poxa. Um programa. Um programa, exatamente. Obrigada, Marina. Usa um programa porque é muito mais facilitado que fazer à mão e fazer aquelas continhas todas para poder perceber todo o resto. Porque antigamente era assim que se fazia. Tudo à mão, tudo contas matemáticas para perceber o que era em cada casa. Mas eu consigo ver aqui, acho eu. É por isso é que eu te perguntei se tu conseguias ver ou não. Se eu tivesse, vocês aguardarem um minutinho, eu consigo. Sim. Nós aguardamos sim, que agora também ficámos curiosas em saber. Em pleno direto. Se eu Eu fiquei soubesse, tinha pego minha curiosa. certidão de nascimento para ver que horas que eu nasci, que eu não lembro, para já saber o meu. Ora, 31 de dezembro. Entretanto, se alguém tiver mais alguma dúvida, podem deixar aqui também. É 11 da manhã, Sim, o horário? 11 da manhã. Ok.
Lu, repete-me o nome, por favor, da cidade. Leonor, é Leonor, Não, Salto, da da cidade. minha mãe. Da cidade. Não, cidade. Da cidade? Cidade. Osasco. Osasco. Porque tudo vai influenciar, não é? Os planetas estiverem a passar naquele momento, naquela hora, naquele local. Sim, Aham. exato. Dá para... Ah, ok. Já, agora sim, agora vou lá. Exatamente. Tararará. Vamos fazer aqui um rufo. Está a calcular. Tá. Entretanto, a Ana Maria depois também deixou um continuar à pergunta do Mercúrio retrógrado. Ela está a dizer, exemplo, nos estudos começar e não acabar. Onde é que estará o bloqueio? Sabendo o que tem que fazer, é desviado para tudo menos para isso. Ou seja, isso pode nem ter a ver com o Mercúrio retrógrado, certo? Pode ter a ver com muitas outras coisas. Porque como ela tem Mercúrio retrógrado no mapa, é isso? No mapa natal? No mapa astral? Não sei. A Ana Maria já fez aqui o mapa dela. Sabe, Ana Maria, os planetas que tem, já fez o seu mapa. Eu, entretanto, já tenho aqui. Boa. Então, aqui a mãe da Lu tem ascendente em peixes. Ah, ascendente em peixes. Olha lá, minha mãe colocou aqui, oi Lu, tinha que ser eu para complicar. Ah, não é nada. Então aqui a ação dela, a postura dela é muito, tende a ser intuitiva, tende a ser solidária. Ao iniciar algo novo na vida dela, ela tende a agir mediante a inspiração, a intuição, podendo aqui faz as coisas aqui um pouco ao seu tempo, porque também temos aqui um Sol em Capricórnio. Sim. E uma Lua em Touro. Temos aqui terra, terra e ali água. A Graia é touro. A Graia é toda. Só que eu não Faz muito lembro. sentido. Eu não lembro o horário que eu nasci. Você não ia pedir para tu calcular, porque agora eu fiquei muito curiosa. Eu não posso abandonar a live e lá pegar minha certidão de nascimento, né? Aqui a mãe da Lupas tem uma tendência também a ser mais sonhadora. Ou seja, peixe traz muito a sensibilidade. O lado, pois, se estiver aqui conectada com a espiritualidade também, é um signo muito ligado à espiritualidade e a forma de agir depois acaba por ser muito aqui nesta energia. Sim. Ai, Ela gente, escreveu aqui, por isso. Agora eu tô curiosa. Vai lá pegar seu negócio. Vai lá, Ela Gra. falou. Vai lá. Vai lá pegar, mulher. Vai lá. Olha, vai a já. Ana Maria está a dizer, neste caso seria 20/4/60, 14 horas. E está a perguntar se dá para ver o bloqueio no mapa e onde é que está Mercúrio. Isso não, isso tem que se fazer um mapa mesmo completo, não é? Porque tu aí consegues calcular o ascendente, mas para fazeres isso tinha que ser um mapa. Não, eu consigo ver onde é que tem Mercúrio, sim. Consegues? Ela está a dizer que não tem mapa. Sim, contudo é algo, não é assim do pé para a mão que eu vou... Porque depois é assim, ok, eu consigo ver os planetas, eu consigo ver a casa que cai, mas existe uma coisa no mapa, se vocês pegarem no mapa, numa mandala astrológica, para além dos planetas e dos signos e das casas, se repararem, tem... eu tenho aqui, eu acho que... Olha, a Leonor está a dizer, vixe, tu traduziste Ok. mesmo como é que é a Leonor. Ela ainda falou, por isso que o novo trabalho ainda não saiu, porque ela vai no tempo dela, tá lá buscando as inspirações, exatamente. Pronto, eu aqui Olha, estamos virei a ver a o mapa. câmara. Eu virei aqui a câmara e então, se a gente reparar, o mapa, além de ter todos estes signos e os planetas aqui, existe todas estas linhas.
E estas Sim. linhas fazem toda a diferença na interpretação. Eu não me adianta estar a dizer, se tem Mercúrio na casa X é porque é isto e isto, mas depois vai haver, basta fazer um aspecto de conjunção ou de quadratura que já vai dar um viés diferente. Sim. Já vai dar acrescentar. E isso sim é interessante, porque até a pergunta desta senhora acaba por ser bastante complexa em um mapa, fazer um mapa e acabar por ajudar muito mais a trazer um direcionamento. E não estar aqui a Exatamente. dizer, fica no signo, na casa X, é isto. Certo. Tem que fazer um aprofundamento, né, a partir das linhas aí do mapa. Olha a Gra, toda contente. Olha, Entretanto, eu achei. A Patrícia também nos deixou aqui a data de nascimento e a hora. Eu já lhe enviei uma mensagem para ela colocar também a cidade para depois tu calculares a dela. Gra, qual é a cidade? A cidade é Santa Maria. Calma, E a calma, que eu data? preciso aqui, tem todo aqui um processo. Ora bem. Agora, espera aí que ela tem que meter outra vez. Sim, tenho que iniciar aqui de novo. Ora bem, a data de nascimento, faz favor. Agora sim, 26 26 04 de abril. 1970. Ui! Só mais um ó. O horário. 14h20. Brasil, certo? Sim. Certo? Santa Maria. Quero só ver o que vai vir aí. Amazonas, certo? Não, Rio Grande Não? do Sul. Rio Grande, Santa- ok. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vou tentar. Gaúcha, tchê. Rio Grande. Nós aqui em Portugal temos um hospital que se chama Santa Maria. Aham. Tu se dissesse Santa Maria, nós íamos achar que tu tinhas nascido naquele hospital. Ah, pois é. Ia mudar bem o mapa, hein? Aham. Totalmente Ai, é. diferente. Ora bem, Santa. Vou até anotar, que eu não sei nada. Só sei o signo. Olha, então aproveita, Gra. Ok. Ai, gente, eu adoro signo desde criança, eu sou uma apaixonada. Comprei o curso agora, começar a fazer também. Bem, né? Aqui tem uma tarefa difícil, porque Santa Maria existe no Amazonas, em Amapá, na Bahia, no Ceará. Tu tem que procurar Distrito RS. Federal. Rio Grande do Sul. RS. Rio Grande do Sul. Minha cidade não está no mapa. Rio Grande do Norte. RS. Não, agora eu que compliquei. Se tu quiser, depois eu te mando por escrito. Porque é imensa, a lista é imensa. Ela não Devia que consegue tem Santa encontrar. Maria, ó. Ok, encontrei. Rio Grande do Sul? Não foi missão impossível, foi só Não, um não. desafio. Exatamente. O signo é touro. Agora até eu estou curiosa para saber. Vamos entender muitas coisas agora. Ora, portanto, nós temos aqui Sol em Touro e o ascendente em Leão. Olha, é o da Natália, a Natália é Leão. Isso explica muita coisa. Ascendente Leão. Eu não sei, mas há uma tendência em gostar de aparecer, o brilhar, não passa despercebida, mesmo que queira muito. Gente, eu nunca percebi isso. Não? Sempre pensei ao contrário. Ok. Mas a Gra Mas não é passa bom saber. despercebida. A Gra ilumina A Gra quando chega chegando. É, sim, Mas sim. isso é a forma como os outros a veem. Não é, pode não sentir isso. Porque é o seu ascendente. Que bom, então.
Muitas vezes até nem quer aparecer tanto, até nem quer ser notada no meio de um grupo, mas é quem se vai destacar. Por esse brilho, digamos assim, essa forma de agir, de aparecer, ser de leão. E depois nós temos aqui a lua em Capricórnio. Ah, vou anotar isso também. Ascendente é leão, lua. Lua em É Capricórnio o fogo e o da sol. terra aí, hein? Aham. Lua em Capricórnio. Uhum. Eu sou muito terra? Capricórnio é terra, touro também. É terra, sim. Há aqui um maior. Leão é fogo. São os rompantes aí, Gra. Rompantes não, sinceridade. Não tem rompante, tem sinceridade. Olha, entretanto já tenho a cidade da Patrícia. Sim. Depois, quando quiseres os dados, que é para ela também ficar a saber. Uhum. Ah, eu amei, gente, eu não sabia. Agora já sabe. Agora eu vou querer Olha, saber mais. a Bela Alma Terapeuta está a dizer que concorda que a Graziela tem presença. Oh, muito Vês? Nós obrigada. dissemos. Nós É que dissemos. iniciar, Grazi, iniciar algo na sua vida, algo novo, tem que ser com liderança. Tem que ser aqui com expansão, com confiança. Também há aqui, o leão é muito, fala muito do coração, da generosidade. Então esta forma de agir também é uma forma muito generosa. Que legal, gente. Muito obrigada. Estou encantada. Ô, Nath, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a pessoa não tem acesso ao horário de nascimento, é possível fazer o mapa? É assim, por exemplo, cá em Portugal é possível pedir no registro civil, existe uma página online que é possível pedir o horário de nascimento e numa semana eles enviam isso por correio. Há um custo de 10 euros, salvo erro, e é possível então saber o horário. É assim, aí no Brasil não sei como é que funciona essa questão, porque se não existir um horário, nós tentamos sempre fazer o mais aproximado possível, que é, por exemplo, dar como horário o meio-dia, se não se saber a hora, não é? Certo. Contudo, há coisas que nós não podemos considerar, que são a posição das casas, porque não sabendo o ascendente, não sabemos como é que como é que elas vão estar posicionadas. E a posição da Lua também não vai ser fidedigna, porque a Lua ela muda a cada 2 dias e meio. E ela ou seja, ela tem uma órbita muito rápida e então acaba por não ser assim uma interpretação muito mais Precisa, generalizada e pouco precisa. Por mais que até se tente ali perguntar à mãe se lembra se foi mais de manhã ou ao fim do almoço. Pronto, o ideal mesmo é saber o horário. Se eu souber que é algo entre, por exemplo, 3 e 6 da tarde, dá para conduzir melhor isso? São 3 horas de diferença, o ascendente vai ser bem diferente. E eu Entendi. também, eu queria fazer uma pergunta pensando assim, ó. Houve uma época que as pessoas tinham mais dificuldades em registrar o filho, por exemplo. Nascia a criança, ia registrar 3 dias depois. Aí já nem lembrava direito do horário que a criança nasceu, por exemplo, né? Dependendo do lugar de acesso onde a pessoa morava. Isso também vai influenciar, não vai? Sim, o horário não vai ser aquele de nascimento. Eu tenho um caso na família, em que a pessoa nasceu a 11 de dezembro e só foi registada a 13 de dezembro. E claro que o ideal é colocar o 11 de dezembro, contudo, eu nem sei muito bem se sabe o horário de nascimento. Eu sei que ele não sabe o horário de nascimento, não sei se existe registro ou não. Também nunca fiz o mapa, também nunca o pediu, pronto. Mas Tem jeito. não é por aí, mas faz diferença sim. Eu nascer no dia 11, nascer no dia 13, não vai ser igual. As posições não vão ser as mesmas.
É que a pergunta da tudo. Lu me fez pensar isso, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, registra, sabe o dia, mas não lembra o horário. Então, isso aí vai impactar um pouco, né? Uhum. Sim. Na interpretação, sim, sem dúvida. Porque uma coisa é ter uma lua em caranguejo, por exemplo, outra coisa é ter uma lua em virgem. Depois de 2 dias e meio, ela vai mudar. E então a Sim, forma de sentir vai ser diferente. Não tem como. sim. Nossa, eu tô É. apaixonada, tô encantada. No interior tinha muito dessas coisas, né? Meu pai, eu sei que eles eram em 14 irmãos, contando 2 que eram adotivos. E assim, era um tal de registrar em ano diferente, em dia diferente. Meu pai, já é falecido, e o meu tio, eles são registrados os 2 em 5 de outubro, com 1 ano de diferença. Mas ninguém sabe de verdade qual é a data certa de cada um, quantos anos tem, ou tinha. E lá é uma bagunça. Eu falei, já ninguém vai saber isso aí lá. Agora, às vezes tinha 2 partos ali, mais ou menos juntos, aí deixavam para registrar junto, um tempo depois também, né? Tinha essa coisa de Antigamente aqui registrar também era assim. diferente para trabalhar mais cedo, né? Tinha uma coisa assim na época. sim, muitas vezes até, por exemplo, a registar o nome. Por exemplo, a nível numerológico, não é? Chegavam ao registro e o senhor do registro metia um nome diferente, por exemplo. Olha, tivemos uma Pandora. companhia. A Pandora. É. Coisa linda. A Paty deixou a cidade, né, Mari? Qual que é? Deixou. É Brasília. Ok, vamos aqui então. A minha, coitada, teve que procurar muito. A da Paty vai ser mais fácil, porque é capital. Inteligente. Mas eu gostei de saber. Agora eu vou estudar sobre isso para me entender melhor. Olha, uma vez é 28 de março de 1978. Eu uma vez comprei a tríade astrológica à Natália, ela fez-me, e foi muito incrível, porque aquilo que ela me descreveu, ela descreveu-me completamente. Completamente. Ela veio mesmo dizer tintim por tintim daquilo que era. Foi muito bom. Qual é o horário, Marina? 10h30 da manhã. Brasília. E isto tudo foi só a tríade, não é? Foi o signo solar, o lunar e o ascendente. Agora imagina fazer um mapa inteiro, não é? Aquilo vai ser conhecimento atrás de conhecimento. É mesmo. Solar, o lunar e o ascendente, né? É um mergulho, né, no seu autoconhecimento. Eu acho muito legal. Sempre fui aquela que corria atrás de revista de signo, de horóscopo, de tudo. Eu também. Eu também. Adorava sempre, a vida inteira. A louca do signo, né? Sempre. Vou ver qual é a mensagem do meu signo para hoje, né? A gente olhava todo o jornal. Eu nunca me identificava com aquilo, não percebo o que é. Agora você já sabe. Ali é muito generalizado, não é? Sim, completamente. Mas você sabe o que é engraçado? Tem muita gente que fala isso. Você acredita nessas bobagens, né? Eu não tenho nada a ver com o meu signo. Aí eu sempre falo, mas você tem que procurar o mapa astral, porque ali você vai entender que tem outras influências, né? Eu não estudei isso profundamente, mas vou começar a estudar um pouquinho e eu acho que é muito apaixonante isso, você entender, né? É fácil perceber, porque ali só vai falar do signo solar. Mas nós somos compostos, digamos assim, pelo signo ascendente, pelo signo onde está a nossa Lua, pelo signo onde está o nosso Mercúrio, pelo signo que está o nosso Marte. Então, lá está, voltamos à casca à cebola, não é? Então, temos várias camadas, por isso, e lá está, se tivermos muitos planetas no signo que não é o nosso solar, a nossa expressão vai ser muito mais ali. A energia vai vibrar muito mais naquele signo. Pronto, aqui da Paty. Temos o Sol em Carneiro, ascendente em Gêmeos e a Lua em Escorpião. Esta Lua é muito profunda. Olha, Lua Escorpião. Você junta a brabeza do Carneiro, do Ariano, mais a dualidade, né? De Gêmeos. Jesus!
E esta sensibilidade de escorpião, esta necessidade de mergulhar nos sentimentos, no interior. Ou seja, quando sente, sente profundamente, né? Sim, é como se fosse um turbilhão. É a Paty. Intensidade ali, chegou e parou. Ah, ela deu, ó. Ela está deu palminha. aplaudindo. É a tua, Paty, inteirinha. Ô, Nath, o que que significa Vênus no mapa? É a nossa forma de amar. É como amamos e como vemos o amor. Ela também vai falar das nossas finanças. A Vênus também fala da prosperidade, da abundância. Mas Interessante. sim, ela é versátil. A Vênus é muito versátil, digamos assim. Eu perguntei porque eu tenho Virgem na minha Vênus. A sério, eu acho que também tenho Virgem e Vênus. Você também? Eu tenho muito Virgem também no meu signo. É normal porque tu nasceste em época de balança e então a Vênus vai estar sempre um signo Próximo. antes, não é? Porque é o planeta mais... Vênus, Marte e Mercúrio vão estar ali muito próximas do nosso signo solar, seja ali no anterior ou entendi. após. Que coisa Tá linda, certo. né, gente? Olha eu aqui com o cara de abobado. A Gra tá apaixonada. É muito lindo. Eu acho que eu descobri uma coisa para estudar, que eu estava procurando. Eu tenho que pensar uma outra coisa para estudar, meu Deus. Então, Quem a vê Vênus, parece que essas loucas só gosta de estudar, né? Todas as lives, todo mundo quer estudar tudo. É, a gente fica assim, ó, doidinha. é muito interessante este mundo da astrologia, sem dúvida. A Paty colocou aqui, vocês que me aguentam, kkk. A gente aguenta porque a gente se ama. Com certeza. Ai, gente. É vocês que me aguentam agora que eu descobri que eu tenho um leão. Ai, que legal. Eu não fiquei O bom é que imaginando. leão é muita lealdade, isso é bacana. Sim, também é verdade. Touro também, né? Eu acho que esse meu lado leal vem muito desse de touro do próprio ascendente, assim. Agora eu me entendo por que eu brigo pelas minhas amizades, sabe? Porque há ali uma firmeza nas coisas, há uma convicção. Embora touro seja aquela teimosia, mas também pode ser usada para afirmar aquilo que vai no seu interior, não é? É. Eu sou teimosa, assim. Eu brinco assim, ó, teimosa é quem teima comigo, porque tem que me convencer. Ai, meu Deus. Mas é muito legal, nossa, amei. Eu tenho uma pergunta para te fazer ainda. Sim. Né? E assim, eu já posso até falar por mim, que tô com cara toda de boba aqui, imagino que a Paty também tá lá, né? Qual o impacto de um mapa astral na vida de uma pessoa, por exemplo, assim, o que mais a gente pode saber, né? O que ele vai trazer mais de informações? E dado, aí eu já vou juntar mais outros elementos. Tu precisa do nome completo da pessoa, além da data de nascimento, cidade, horário, como é que é? Pronto, o importante... Sim, pegando aqui já na última fase, então um mapa, para realizar um mapa astral, um mapa astrológico, tentar fazer aqui duas coisas ao mesmo tempo. Pega. É necessário realmente o local, a hora exata de nascimento, dia, hora e o local exato de nascimento. Não é necessário o nome, porque não é que não vai trazer influência. Nós pedimos, às vezes é para dar um toquezinho de numerologia, dar ali um acrescento, mas para o cálculo em si não é necessário. Hora, ou seja, a data de nascimento completa, a hora exata e o local é o suficiente para realizar então um mapa astrológico. Pegando aqui na pergunta, então, o mapa, o impacto que ele tem, é assim, ele pode ter muito, como pode ter pouco, e vai depender da nossa autorresponsabilidade, não é? Como nós falamos no início. Sim. Porque o mapa, ele é, ou seja, como eu disse no início, ele é uma bússola para a nossa vida.
Ele pode nos dar aqui o caminho para muita coisa, pode nos dar um direcionamento. E então, ao sabermos aquele caminho que temos que seguir, ou que é mais favorável nós seguirmos, vamos saber também identificar desafios, vamos saber olhar para nós até com empatia. O mapa também é muito aqui nos acolhermos, não é só olhar para, ou seja, descobrir as nossas sombras, os nossos desafios e depois pegar no chicote, não. É também aqui acolher esses desafios e integrá-los. Dessa forma é que vamos poder mostrar aqui a nossa verdadeira essência. Então, quando nos alinhamos connosco mesmo e com a ajuda do mapa, a nossa vida acaba por fluir melhor. Usando aqui a autorresponsabilidade, não é? Então, descobrimos também os nossos dons, os nossos talentos, onde é que somos mais desafiados, sempre lembrando que nós temos o livre-arbítrio. E até para ajudar aqui o entendimento, até dou aqui um exemplo, por exemplo, um relógio, não é? Nós pegamos, compramos um relógio. O relógio, o que é que vai servir? Vai servir aqui para guiar o nosso tempo, não é? Para gerir o nosso tempo, para guiar o nosso dia, as nossas tarefas, para conseguirmos fazermos tudo a tempo e horas. Mas cabe a nós usar ou não. Se nós usarmos, vamos conseguir fazer as coisas nos horários corretos. Se não usarmos, podemos correr o risco de não conseguir fazer nem tudo aquilo que nos propomos, nem às horas que nos propomos. E então, depois aí cabe-nos a nós gerir essas consequências, lidar com essas consequências e adaptarmos. E então, o livre-arbítrio não fundo é assim um pouco assim, não é? Mas também não podemos dizer que aquilo não funcionou. O relógio não funcionou, não é? E então também não podemos dizer que a astrologia não funciona. Nós é que não fazemos. Sabe o que eu fiquei pensando, te ouvindo? Que se eu fosse fazer terapia hoje, eu levaria o meu mapa para conversar com a psicóloga, por exemplo. Porque eu acho que é uma ferramenta bem interessante. Tu poder falar... Porque como ele traz muitas informações também que impactam na vida, até para esse acolhimento que é tão necessário. Porque às vezes a gente é muito rígido com a gente, né? Então, se pudesse ter esse mapa, por exemplo, né? Eu acho que seria uma ferramenta assim, que enriqueceria muito uma terapia, vamos dizer assim, mais convencional, né? Tu vai lá como terapeuta. Acho que seria uma informação a mais, para agregar mais para a qualidade desse tratamento, por exemplo, né? O mais engraçado no meu percurso e na minha formação, e não escolhi isso, é que ambas as professoras, elas eram psicólogas. E elas usam. A primeira está a usar em estudo a psicologia, mas a segunda ela é psicóloga e ela diz que fez toda a diferença a astrologia na visão dela. E que não vê as coisas de outra forma, porque encurta muito mais o caminho para poder chegar onde demorava, era necessário muitas sessões sem a astrologia, e com a astrologia consegue direcionar muito mais rápido o cliente para conseguir atingir os objetivos que são necessários e ajudar muito de forma mais eficaz. É um aliado completamente. É mesmo um mergulho no autoconhecimento, não é? É verdade. Sim. Eu acho muito interessante que a gente está vendo, né, as diversas terapias holísticas e tudo mais, e todas elas trazem muito forte essa questão do nosso livre-arbítrio, da nossa responsabilidade. Então, assim, são ferramentas para que a gente realmente mergulhe em quem nós somos, naquilo que nós vivemos, né, a ponto da gente entender que aquilo é resultado das nossas escolhas, né, e trazer realmente essa consciência de que se a gente está buscando aquilo, é para que a gente tome atitudes e mude, porque se a gente está buscando alguma coisa é porque do jeito que tá, não tá tão bom.
Então a gente pode melhorar, eu acho que faz parte do nosso processo de evolução, né? Buscar as sai do, melhores ferramentas. e sai do vitimismo, né, Lu? Porque aí Sim. nós somos os responsáveis, né, pelas coisas. Porque é fácil falar, eu sou assim porque eu sou libriana, então, eu sou indecisa mesmo. Não, pera lá, vamos entender qual é o lado mais desafiador, mais positivo, e tentar encontrar um eixo ali, né, de equilíbrio, para que aquilo seja proveitoso. Eu acho que segue mais por aí, né, Natália? Sim, e então, pegando nesse exemplo, e na astrologia isso é fácil de ajudar, digamos assim. Quem é que vai ser o signo que vai ajudar a complementar a balança? Não é? Vai ser Carneiro. Carneiro A minha vai. filha é. Não é? O eixo em que a balança está, do outro lado está Carneiro, e Carneiro está lá de uma forma propositada, que é para ajudar a balança a deixar de ser tão indeciso, a ter que usar não é? Ter que pôr tudo na balança, a ser mais assertivo. E não a ficar sempre no isso, não. Da mesma forma que o inverso também é. Carneiro precisa, ou Áries precisa de balança, de Libra, para poder ser mais ponderado no seu impulso. E então, esta é a magia também da astrologia, porque há tudo um complemento. Eles são opostos, não é? Se a gente olhar, eles estão em eixos opostos, mas eles estão lá para se complementar. A luz de um vai ajudar a sombra de outro. Sim. E aí está a magia disto. É É muito mesmo lindo. incrível. É muito lindo, gente. Muito É lindo. incrível e é um mundo, não é? É um mundo de possibilidades, né? Tu para pensar cada ser humano pelo seu próprio contexto. É um mesmo. mundo de possibilidades. Sim. E é tão bom que se deixar a gente fica até amanhã, né, gente? Já tá fazendo 1h10 que a gente tá aqui. Eu estou a adorar. Ai, que bom. Gente, é estar com muito vocês. bom. Verdade. Foi nossa primeira convidada internacional, que a gente sempre tem a Marina ali, mas a gente, todas as lives até então, a gente fez com pessoas brasileiras. E foi, assim, uma honra você ter aceito esse convite, né? Trazer essa mistura, né, cultural, né, e trazer assuntos que são tão importantes. É tudo de bom, gente. Estávamos ansiosos pela sua presença. Tão tranquila e tão profunda, assim. Foi uma live, para mim, maravilhosa. A gente estava louca de chegar esse dia, né? Eu disse que ia ser uma live deliciosa. Eu disse logo que ia ser deliciosa. É um gente, sotaque tudo bom. maravilhoso também, né? Ô, sotaque É gostoso. Olha, eu quero agradecer a todas. Quero agradecer à Natália, principalmente por ter aceito o convite, não é? E a vocês também por estarem aí a assistir e estarem a continuar a dar apoio ao Elas e o Tarot. Eu acho que foi muito rica esta live. Acho que toda a gente vai sair daqui com um bocadinho ainda mais de curiosidade. Acho que vou todos agora pesquisar. Portanto, se quiserem, sigam a Natália também. O trabalho dela é muito incrível e continuem-nos a apoiar. Eu agradeço muito, muito, muito por terem aceito estar aqui comigo hoje a partilhar este espaço. Muito obrigada a todas. Muito obrigada. A gente só pode agradecer, porque essa parceria nossa aqui do Elas de Tarot e as pessoas que têm aceitado os nossos convites, né, isso tem enriquecido muito, né, o nosso conhecimento, as pessoas que estão começando a acompanhar a gente tem que agradecer muito, porque a gente tem pessoas que estão ficando fiéis, e essa é a ideia, né, dessa união feminina em prol de autoconhecimento, de buscar os melhores caminhos, né, dessa autorresponsabilidade. Então, só agradecer. Obrigada, Natália, e obrigada, meninas, mais uma vez por essa parceria. Sabe, Natália, a gente é um grupo que a gente se ama, assim, é incrível, mas e aí a gente vendo as pessoas tão legais que estão vindo com a gente nas lives, isso deixa a gente muito emocionada, assim, muito grata. Obrigada pela presença, por ter aceito esse convite, né? Eu tô assim, sem palavras, e acredito que a gente fica com o coração bem quentinho, como a gente diz, né? Muito obrigada. E eu acho que a Natália pode vir fazer outras lives connosco, a falar de outras coisas. Também acho. Também acho que é válido, hein? Já fica o convite aí. Ok, eu aceito sim e agradeço o convite.
Foi um gosto muito grande, foi prazeroso estar aqui 1 hora, já ultrapassa 1 hora com vocês, o tempo voou, foi Boa. mesmo muito bom. Muito Foi obrigada. uma conversa leve e acho que trouxe aqui bastante, ou seja, de uma forma leve falou-se aqui de coisas bastante importantes. Muito. E o pessoal gostou, com toda certeza, adorou. Quem Gostaram for sim, assistir estão todas a depois vai agradecer. ficar salva, né, gente, no Sim. perfil da Marina, né? Ela vai marcar a Nath junto para ela também poder ter ali no perfil dela. Então, assim, Isso. depois que vocês virem lá, comentem, curtam, porque as curtidas aqui elas não vão ficar. Então, deixem pra gente mensagens, ideias de novas lives, porque isso é muito importante pra gente, essa Sugestões, né? A comunicação. gente precisa pra gente buscar Sugestões. convidados também, né, Lu? Que a gente sempre gosta Sim. muito e também E pra gente pessoas é fácil. maravilhosas, assim, né, que estão aí nesse meio das terapias, que tiverem interesse de mostrar também o seu trabalho, entre em contato com a gente, que é Sim, bacana. exatamente. Ó. É uma bela iniciativa que vocês têm aqui. Eu gosto muito de vos ouvir e sempre que posso, não em direto, muitas vezes não dá, mas a gravação. Sim. E nós também gostamos muito e do teu trabalho. Muito. Maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada então, Obrigada, meninas. gente. O resto de um bom fim de Até a semana a próxima. todas, a toda a gente que nos esteve a seguir. Muito, muito, muito obrigada. Um beijinho Obrigada, e um bom fim de pessoal. semana. Obrigada. Tchau.